Alô, alô, sejam todos muito bem-vindos ao Papo 360, o podcast da Liberdade. Na apresentação, eu, Diego Giliotti, meu amigo Alan Quimano, nos comentários, Carlos. Boa noite, Brasil. Oi, gente, tudo bem? Eu estava procurando, falei, não tem câmera? Tem. A nossa entrevistada de hoje é a Cristiane Brasil. Prazer em recebê-la aqui, Cris. Prazer é meu, viu? Muito bom estar com vocês aqui. Obrigada pelo convite. Uma sexta-feira a gente está junto aqui para poder falar de política e vocês aí nos assistindo, só pode ser uma coisa muito auspiciosa, né? Muito boa. Boa palavra, auspiciosa. Como é o próprio dizer dela, né? Queremos ver. Queremos ver. Quero ver. Nós queremos ver. Quero ver. Bom, o Papo 360 é uma iniciativa do portal Oeste 360, o maior portal de comunicação da região oeste da capital paulista. Nós estamos sendo retransmitidos também pela Rádio Nova Independência, o Som da Liberdade. Você pode baixar o aplicativo através da Play Store, né? E ouvir aí o Som da Nova Independência, música de qualidade, entrevistas de qualidade do cotidiano e uma comunicação à direita, cheia de informação daquilo que de fato você precisa, que é a verdade. Bom, além também da Rádio Nova Independência, estamos sendo retransmitidos para a Rádio NEP de Comunicação, pelo interior do estado de São Paulo, São José do Rio Preto, 88,1. Depois a gente pula para os nossos patrocinadores. Vamos lá, vamos para o que interessa. Cris, é muito bom tê-la você aqui em nosso podcast. A gente vai falar sobre política e vai falar sobre tudo que envolve política também, todo o contexto, né? Porque política, na verdade, é um grande jogo. E a gente tem visto muitas jogadas sujas por aí, principalmente relacionado ao partido na qual você ainda está filiada, né? Entraram com um processo de desfiliação, de expulsão, na verdade, sua, e a gente vai falar sobre isso, né? O que você tem achado dessa questão? É um jogo? É tramóia? O que é, de fato? Já é a pergunta essa? Já, a gente pode começar com ela. Vamos lá. Tem muita gente esperando para saber sobre isso. Então, essa questão da minha expulsão é bastante interessante, porque eu não como filiada, não fiz nada, não tenho nenhum ato que possa configurar nenhuma infringência do estatuto para que eu tenha um processo de expulsão. E o estatuto é bem claro, ele tem que ter um processo, eu tenho que ser avisada, eu tenho que poder me defender de alguma coisa. Então, para eu me defender de alguma coisa, eu tenho que saber daquilo que eu estou sendo acusada. Eu só soube que a secretaria jurídica do partido, que não tem nem a assinatura dos advogados, fez um pronunciamento na página do partido dizendo que eu estava sofrendo um processo de expulsão. Mas até agora eu não recebi, nem sei se tem mesmo ou não tem esse processo. E nenhuma notificação, nada nem um e-mail, nem um telefonema, nem nada. Inclusive, em termos de infração do estatuto, muitas pessoas lá vão ter muito que responder em breve para a justiça, inclusive com relação à última convenção do partido, que aconteceu em novembro do ano passado, e que nós tomamos conhecimento que eivada de vícios que podem acarretar, inclusive, com a nulidade total dela. E se ela for considerada nula, todo esse processo convencional, todas essas modificações estatutárias que essa nova diretoria gosta de arrotar, que foi uma mudança para melhor, uma limpeza no partido, vai tudo por água abaixo. Vai tudo voltar ao que era antes. E esses dirigentes que serão acusados no Conselho de Ética, inclusive eu assinei uma representação contra essa vice-presidente, que agora está como presidente, a Graciela Nenov, mas outros membros ali do partido, eles também, por exemplo, o secretário jurídico, infelizmente o próprio presidente nacional, que meu pai o Roberto Jefferson,
agiram com dolo e não foram leais ao partido, que tem 75 anos, tem toda uma inclinação que já era conservadora na sua origem, né? Nós temos aí o Alberto Pasqualini, que foi o maior teórico, filósofo do PTB, que foi um dos homens que lutou ao lado de Getúlio Vargas, inclusive na Revolução de 1930, ele que foi um dos fundadores do PTB e um dos mais respeitados teóricos, falava já em doutrina social, e ele sempre foi um cara que nunca foi chegado em pegar essa doutrina social da Igreja Católica e levar para o lado do comunismo, como fez o PT, mas ele sempre foi um cara que respeitou a livre iniciativa, sempre valorizou os empresários e sempre achou que tinha que ter uma harmonia de forças. Essa é o grande legado histórico do trabalhismo do PTB, que foi inaugurado com Vargas. E todo esse legado de 75 anos, que eu me orgulho de fazer parte, como uma pessoa que tradicionalmente faz parte do PTB, inclusive meu bisavô foi fundador do partido, meu avô fez parte também dessa fundação do partido, meu pai a vida inteira do PTB e eu também, até o momento que eles acharem que eles podem expulsar as pessoas que deram a vida, que têm um trabalho antigo no PTB, e eu estou aqui, vou lutar até o fim para manter a minha filiação e manter ativa num diretório, num estatuto, em regras que eu acredito que sejam justas de serem jogadas. É isso. Na sua visão, essa decisão, né, essa tentativa de expulsão, ela é unânime dentro do partido ou é unilateral? Algumas figuras, alguns indivíduos? Não é isso, é que eu demorei mesmo a me dar conta do processo que estava acontecendo dentro do PTB. Até porque eu não acreditei que esse grupo que manipula hoje essa bolha que está no entorno do meu pai, dentro da cadeia, fora da cadeia, que foi, inclusive, um pessoal que, infelizmente, eu dei crédito a eles dentro do partido, dentro da estrutura partidária, que eles estavam tramando um golpe contra os outros grupos que sempre mantiveram o meu pai presidente esses anos todos. E que hoje nós somos considerados, inclusive, da velha política. Sim, da velha guarda. Da velha guarda. Se ser da velha guarda, defender os legados de 75 anos, justamente, conservadores do PTB, conservadores, mas sem ser extremista, como eles estão levando o partido agora, sem ser talibã, como eles estão fazendo com que o partido seja agora, que não tem democracia, ou você está dentro das minhas regras, ou a gente corta a sua mão, ou a gente vai te punir. O PTB hoje está completamente cindido, dividido, um fratricídio que aconteceu internamente com a gente. Nós sempre fomos um grupo coeso, um grupo que respeita uma autoridade, que é a do meu pai, e admira o meu pai pela autoridade que tem, mas sempre fomos respeitados, ouvidos, de repente, de uma hora para outra, o que era velho passou a ser defenestrado, e o que é novo passou a ser valorizado como se fosse a panaceia de todos os males. Porém, nem tudo o que é tradicional é ruim e é ligado ao mal, e nem tudo que está chegando é bom. Né? Tem muita gente aí que está entrando no partido agora que é aproveitador, que não vai continuar no PTB, que vai fazer do PTB sua casa momentânea, e no momento seguinte em que se eleger, vai virar as costas para o meu pai, para o partido. Lógico que sim. E o que mais me chateia nessa história é que ele não enxerga isso. Está iludido, está inebriado com essas pessoas que falam o que ele quer ouvir. Você amar uma pessoa não quer dizer que você concorda com tudo que ela fala. Quando você ama de verdade, você tem que chegar para a pessoa e falar, você está errando.
Como essa carta que ele mandou ontem, falando mal de uma amiga dele de 40 anos, que é uma desembargadora, Maria do Carmo, que lutou tudo que ela pôde para tirar ele da cadeia, pedindo, pelo amor de Deus, para os ministros do Supremo, pedindo ajuda de todo mundo. O cara fala, não, porque essa Carminha é uma delas, é uma deles, sabe? Isso foi uma coisa. A outra, coisas absurdas que ele escreveu ali, que todo mundo ficou absolutamente perplexo, foi ele, esse tempo todo, se colocar ao lado do Bolsonaro. Era para ser pública essa carta ou foi vazada? Não acredito de forma nenhuma que essa carta não tenha sido vazada de propósito, tá? Porque se ela foi endereçada ao Gustavo, que é advogado do meu pai, e que tem divulgado, mesmo contra o que eu penso, todas as cartas que prejudicam, inclusive a saída do meu pai e a defesa do meu pai, tá? Eu não consigo entender como é que essa carta, que foi tão divulgada quanto as outras, essa não podia. As outras podiam. Aquele vídeo podia. Vídeo gravado com ele preso, sem poder ter acesso à rede social, e aí entra direto nas redes sociais. E aí a carta não podia vazar. Eu recebi a carta de 3 meios diferentes. Interessante, eu recebi a carta com uma tarja preta na parte que falava mal do Alexandre de Moraes, chamando ele de satanista, e depois recebi a carta sem a tarja preta, sem edição, de outros, sem a censura. Uhum. Então, assim, como é que fala para mim? Como é que fala para a população? Como é que fala para os internautas? Eles querem dizer todo mundo burro. Então, as pessoas agora têm problema de interpretação também. Está escrito na carta que ele falou mal do Bolsonaro, está falando mal dos filhos do Bolsonaro. E isso ninguém entendeu? As pessoas são burras agora? Então, não tem compreensão? Gente, está ali. Falou que vai levar o Mourão para o partido para que ele venha candidato a presidente porque o Bolsonaro perdeu o coração dele. Oi! O que mudou? Sabe por que ele mudou agora? Fez uma outra carta tentando consertar o que estava escrito ali? Porque ele perdeu o apoio de uma galera que era o sustentáculo, inclusive, do partido nessa nova versão. Como é que a tal da presidente do Paraná, lá, Marisa Lobo, que se diz bolsonarista raiz, vai apoiar uma presidenta xerifona, gerentona, a nossa Dilma. O papai fez um poste que ele tem que botar a lâmpada, porque ela não é capaz de falar nada, porque se falar também, ele tira ela da presidência. Se falar qualquer coisa contra ele, porque é assim, é utilitarista, você é amado enquanto te servir. Sim. Não amou mais, não falou sim senhor, Talibã, tá ligado, tá defenestrado para sempre. Cara, eu tenho opinião. Eu vivo numa democracia, achava que o meu partido era assim, entendeu? Agora, me acusar de velhas políticas, velha agora... não, peraí, vamos lá, vamos com calma, pega leve. Eu nunca fui e nem nunca serei, tá? Velha política com práticas ruins. Eu tenho acusações contra mim, mas várias pessoas que são inocentes também têm. Inclusive porque eu fui ativista contra o PT a minha vida inteira. Então, assim, muito dos processos que eu tenho também, eles são muito mais ligados à minha situação de filha do meu pai do que a mim mesma, tá? A perseguição que eu sofri na época que eu fui indicada ao Ministério do Trabalho, sim, foi porque meu pai saiu do Palácio do Planalto, desceu lá embaixo e falou para a imprensa antes do Temer me indicar, me anunciar como ministra. Falou, o resgate do legado. Resgate do legado, o nego apontou todos os canhões para mim, para me ferrar. A nomeação foi revogada. Falei, nossa Senhora, Jesus, e agora, né? O que eu faço? E assim é a vida, gente. Vamos bola para frente, entendeu? Voltar num trecho, na questão que teu pai chamaria o Mourão para montar a chapa. Nesse caso, o Mourão sendo da maçonaria, né, e ele trabalhando uma veia cristã, não haveria aí um conflito? Com essa linha de raciocínio? Essa é mais uma linha de raciocínio que gera um conflito.
Na minha interpretação de Deus, pátria, família, a gente tem que fazer o quê? O que um cristão de verdade faz? O cristão segue o evangelho, não é verdade? Sim. O cristão de verdade segue o evangelho. E aí vem meu pai e defenestra o Alexandre de Moraes, baseado no Antigo Testamento, no Salmo de Davi. Pelo que eu entendi, do cristianismo, e o que eu estudo, porque eu sou cristã, o bom cristão, ele ora, inclusive, pelos inimigos dele. Exato. Claro. Porque Deus há de cuidar deles. Deus é que sabe de todas as coisas. Não estou aqui para... Todo mundo tem seus pecados, todo mundo tem os seus problemas, e eu, como cristão, não estou aqui para ficar ditando regra do que você vai ficar fazendo, porque você não pode beber, porque você não pode sair à noite, porque você não pode comer doce. Entendeu? Não, eu sou uma cristã que quero, sim, procuro todos os dias viver de acordo com os ensinamentos do Evangelho e de Jesus, entendeu? O outro é pátria. Um bom patriota sabe, e isso eu vou deixar de recado para o meu pai, você tem que seguir Caxias, o nosso patrono do Exército Brasileiro. Ele já falava que a pátria tem que estar coesa na hora do perigo. As pessoas que estão no seu entorno aí, que estão dividindo o time, dividindo a gente, dividindo o partido, dividindo a direita, não estão pensando em pátria, estão pensando neles, nos benefícios que eles podem receber com esse partido, com a vinda do presidente, que eu duvido que nunca falou que ia para o PTB. Então, assim, essa bolha que está em torno do meu pai e que dividiu o partido que era único, uno, é uma bolha que não sei nem se quer realmente que o Bolsonaro vá para o PTB, e porque não querem perder os espacinhos políticos lá dentro. E não querem que meu pai saia da cadeia. Porque na hora que fica divulgando esses vídeos, divulgando esses áudios, divulgando essas cartas, não estão fazendo bem para o meu pai. Então, assim, eu espero do fundo do meu coração que Deus, o Deus de verdade, toque no coração dele para que ele enxergue o que está acontecendo no entorno dele. Porque agora, mais uma divulgação de uma carta catastrófica dessa, que vai afastar os conservadores, os bolsonaristas do PTB. Tudo que você está construindo, tudo que ele está construindo, indo por água abaixo, por um grupo de pessoas que não pensa nem pátria, nem Deus, muito menos família. Por quê? Se pensasse em família, eu não estava querendo separar pai de filho. Sim. E a partir do momento que separa eu do meu pai, porque ele está lá ouvindo coisas erradas ao meu respeito... Você acredita que ele está num momento de vulnerabilidade? Ele não tem informação, preso. Eu já fui presa política. E eu sei o que é você só ter informação quando vão te visitar. Ou quando você vê ali na televisão muito mal, televisãozinha que não pega, que você depende do outro, que não é a tua para ver, entendeu? Ali dentro da tua cela. Então, assim, ou que o guarda está te contando, mas é uma informação unilateral. E meu pai estava num momento em que não dava nem eu indo lá, eu conseguia conversar com ele, porque era sempre aquele cerco de pessoas querendo manipular o meu pai, jogar meu pai contra mim. Por quê? Você nunca conseguiu essas visitas sozinha, tá com ele? Não, tinha sempre uns capeta ali que não saiam de perto, não, cara. E pessoas ligadas ao PTB? Ligadas ao meu pai, ligadas ao PTB. Mas disse que a matéria que para entrar lá só era você, só filha? Quem disse isso? Nas matérias, né? Nas mídias, né? Quem disse, mas tinha outras pessoas lá dentro também, entendeu? Segurança, tinha a esposa, tinha gente lá dentro, os advogados, muitas vezes me atrapalharam também, entendeu? De conversar com meu pai sozinha. E essas pessoas sabem que eu e ele juntos somos imbatíveis. Então, não tem mais aqui lutar para desunir a gente. Que juntos somos fortes. Somos família, que o vínculo de sangue é o único que não se rompe. Que mulher vai, amigo vai, mas aqui, metade do meu material genético é dele, veio daqui, dele. E isso aqui, ninguém tira. Então, nós vamos estar juntos, não tem problema.
Mas esse povo que está do lado seu, hoje, desunindo a gente, levando o PTB para a ruína, fazendo besteira atrás de besteira, esse povo vai cair sozinho. Eu tenho certeza. Ele chegou a declarar em um momento que a Graciela Nienov, que é a atual presidente interina do PTB, seria o braço direito dele. Concorda com isso? Cara, coitado do meu pai de achar que ele tem um braço direito daquele. Uma menina despreparada, uma menina que não sabe nem falar português, que não consegue se expressar se não for com uma carta dizendo que ela é a única que fala pelo partido. Por causa disso, ela se indispôs com todo mundo, chamou um amigo nosso, o Padre Kelmo, que é amigo do Carlos, de maluco, mentiroso, tá? Aliás, foi por isso que eu briguei com ela. Foi por isso que eu briguei com ela, porque ela chamou o Padre Kelmo de maluco. Chamou, falou que se ele ficasse fazendo as sandices, as maluquices dele, que era para ele ir embora do partido. Ele que foi um cara que meu pai acolheu, que trouxe ele para dentro do partido, justamente por ser uma pessoa que tem uma sólida, robusta formação dentro de uma série de aspectos e matérias que interessam para o meu pai. Tem um monte de conhecimento na América Latina inteira para a gente fazer um grande movimento contra o Foro de São Paulo, e nós criamos esse movimento, que é o MECLA, tá? E aí a bonita acha que pode chegar e ofender uma pessoa porque ele postou matérias sobre um amigo nosso, que é o Oswaldo Eustáquio, que foi o cara que tirou o meu pai do ostracismo, trouxe o meu pai para os conservadores, botou o meu pai de novo no jogo, falando lá, denunciando o golpe contra o presidente Bolsonaro. Aí agora meu pai fala que o Bolsonaro abandonou a gente porque não quis receber a graça. Que vai receber que graça de quê? Quem é essa menina? É um zero à esquerda. Pessoa que não agrega nada para ninguém, não agregou ninguém, que sozinha não tem a menor brilho pessoal, não tem condição de tocar esse partido sozinho e fazer o partido crescer. Lamentável o que está acontecendo. Lamentável essa escolha do meu pai de colocar essas pessoas ao lado dele, pessoas essas que hoje estão com ele, no momento em que ele estiver mais fragilizado, essas pessoas tomam o partido dele. E essa Graciela, ela se passou mesmo por pastora? Foi te explicar isso. Ela se passou por pastora para entrar no presídio. Ela é tão cristã, tão correta, tão ciosa dos seus deveres para com Jesus, que foi ao Rio de Janeiro, deu uma alisadinha no cabelo, comprou uma carteirinha junto com a pastora Lilian Sá por R$250, foi no hospital, se passou por pastora para pegar a cartinha do meu pai dizendo que ela que falava em nome do PTB, que se não passasse por ela, não estava valendo acordo nenhum, não valia, nada estava valendo. E com isso ela se indispôs, inclusive, com o Otávio Facuri, que é hoje presidente aqui de São Paulo, porque eu e o Facuri tínhamos ido a Brasília encontrar com Flávio Bolsonaro, e eu não quis levar ela, porque ela me excluiu de todos os grupos do partido. O Facuri até falou, poxa, seu pai falou para eu levar ela para a reunião. Eu falei, mas não é com o Bolsonaro, é com o Flávio. Flávio é meu amigo há anos, não vou levar a Graciela nenhuma, não tenho que levar ela nos meus contatos. E vamos lá conversar com o Flávio sobre o Bolsonaro vir para o PTB. Entendeu? Aí ela foi lá e brigou. Mais um que ela brigou. Como ela brigou com metade do PTB e mandou gente embora, que, nossa, mandou o tesoureiro, o Luiz Rondon, embora, que é um cara extremamente técnico e extremamente leal ao PTB, ao meu pai, ao partido. A Valéria, que foi mandada embora, era a nossa melhor técnica de contabilidade do PTB. É uma moça de uma moral ilibada, uma técnica que é disputada a tapa nos partidos nacionais. É a que mais entende de legislação partidária dentro do PTB, essa moça, e foi escorraçada como se tivesse vazado documentos que nós provamos, e principalmente o Rondon provou, que qualquer pessoa na internet consegue aquelas notas fiscais mostrando os gastos que não são ilegais, mas são imorais. Imorais. E nós temos que fazer com que esse tipo de ato dentro dos partidos, esse mau uso de verba pública, que não é ilegal,
Mas, poxa, peraí, alugar uma mansão de 13 mil reais com cadeira erótica, com dinheiro público, enquanto as pessoas estão passando fome, as pessoas desempregadas, a pessoa aumenta o salário dela para 33 mil reais no momento desse. Carro blindado, é motorista, paga a cabeleireira dela 6 mil reais, agora a menina agora é dirigente partidária e vai no contrato da comunicação, 6 mil reais para a ex-cabeleireira ficar lá do lado dela. Farra com recurso público. Não, e aí sai para o jantar, é 1.500 reais. Claro que tem bebida embutida ali, que passou na forma de comida, e brasileiro sabe o que é coco bambu? Restaurante coco bambu para comer camarão, para comer bacalhau, fala do Supremo e na hora de fazer faz a mesma coisa. Não é ilegal, é imoral. E nós temos que mudar todo esse sistema político partidário para que essas ações imorais sejam ilegais, sejam consideradas ilegais. E que exista esse tipo de punição para dirigente partidário que tem esse tipo de gasto. Em outros partidos também tiveram gastos surreais. Não teve um presidente de partido que comprou avião? Teve. Não teve presidente de partido que comprou mansão, comprou lancha? Gente, isso é dinheiro público. Isso é dinheiro que as pessoas estão trabalhando, pagando com seu imposto para chegar nos partidos. Por isso que nós estamos vivendo uma crise de identidade dentro dos partidos. Os partidos estão todos implodindo. O DEM implodiu, o PSL implodiu, o PP e o PL querendo formar federação. Vários partidecos de esquerda aí implodindo, o próprio PT também implodindo, sabe? Assim, por quê? Porque essa lógica de as pessoas se apoderarem da coisa pública e fazer e derem o uso que elas bem entendem, e isso ficar por isso mesmo, a população brasileira não aguenta mais. O povo que está assistindo a gente aqui não atura mais isso. Não aguenta mais isso. Ou os partidos mudam, ou a gente muda os partidos. Tem que mudar. Essa mentalidade tem que mudar. Não estou dizendo aqui que não errei. Errei no passado, sim, mas não vou mais errar. Errei no passado, não vou mais errar. Eu acho que tem razão. Tem que mudar, sim. Tem que ter meritocracia dentro do partido. Tem que ter uma escolha mais focada nas pessoas que têm competência para trabalhar em partido e não aqueles baba-ovo, puxa-saco, que ficam ali adulando as pessoas do partido, os dirigentes partidários, presidentes, vices, etc. Por quê? Porque sabem que se estiverem próximos vão receber um dinheirinho. E se ficarem ali leais votando junto, vão receber um dinheirinho também. As pessoas têm que estar, os famosos Aspone. E assim, essas pessoas, por exemplo, quando elas estão dentro das estruturas partidárias, essas pessoas que, como a Graciela mesmo, não tem estudo, não tem o que fazer, o que ela vai fazer fora do PTB? Se ela deixar de ser presidente do PTB hoje, ela não tem nem uma faculdade. Não tem, gente. Você vê que ela não sabe falar português direito. Entendeu? Então, assim, essas pessoas, quando se agarram nessa teta, elas não soltam. Não soltam. Porque, para elas, é a única chance delas terem um salário de 33 mil reais. Enquanto isso, advogados, engenheiros, médicos estão ali à míngua fazendo Uber. E nem consegue fazer mais Uber, porque a gasolina é R$7. Sem condição. Não tem mais condição de fazer nem Uber. Está ganhando mais que o presidente. Ele está ganhando mais que o presidente hoje. Fora os penduricalhos. Como eu falei aqui, a assessoria. Você tem que ver ela andando no partido. Ela andando vai 10 atrás. As louras do PTB, da farra das louras. Porque vai todo mundo jantar e almoçar no coco bambu. Povo brasileiro, vocês sabem o que é coco bambu? Não sabem, né? Comer camarão no coco bambu é bom pra caramba. Mas assim, incompatível com um comportamento moral que se espera de pessoas que se dizem cristãs, que se dizem conservadoras e que querem estar ao lado do presidente Bolsonaro, que é um cara que não rouba, não deixa roubar. É isso, gente. Deixa eu pegar aqui, já que nós estamos falando de partidos. Nós temos 33 partidos.
desde dezembro de 2019. Registrado. Sim, sim. O que você acha disso? Você não acha isso um absurdo? Eu vou ser bem sincera para você. Eu achava, sim, um absurdo. Mas eu acho que a gente tem que ter mais até partidos. Para quê? Para que as pessoas possam estar dentro dos partidos mostrando as suas ideologias, mostrando o que elas pensam, de verdade, abrindo novas possibilidades para grupos que pensam diferente poderem se sentir representados. E o que eu acho é que nós temos um problema muito mais grave. O problema que leva a esse afastamento das pessoas com relação aos partidos não está no número de partidos, mas está no sistema político-eleitoral brasileiro, que começa com essas estruturas mofadas e arcaicas, que são os partidos, que nunca mudaram muito as suas estruturas internas, tem que ser mudadas, sim, tem que trazer mais transparência para a população, tem que ter um diálogo mais franco com quem vota, tem que mostrar mais as suas ideias, tá? E isso não acontece no Brasil. O eleitor também tem uma grande participação nisso, porque hoje a gente vê um monte de gente aí ouvindo vocês, está aqui na rádio, está falando de política. Hoje em dia, e até graças ao Bolsonaro, inclusive, nós hoje não sabemos a escalação da seleção brasileira, mas sabemos o nome de vários políticos que estão aí. Tem se invertido aí. E isso foi graças a essa mudança de paradigma com relação também à mídia tradicional, que não representa mais o único canal de informação para a população. E a população conseguiu enxergar em outras lideranças, nas redes sociais, canais de comunicação que fazem com que ela aprenda, com que ela entenda o que é política, até porque esses canais, tipo Globo Lixo, China Band e outros canais, eles não tenham essa monopólio do dizer o que é a política ou deixa de ser. Era uma desinformação que se era passada para o povo brasileiro. E hoje a gente vê que a população está ligada. A gente veio no Uber agora, e o cara falando, olha, eu sou ligado, eu falo de política, eu sou bolsonarista, eu brigo, não é pelo Bolsonaro, eu brigo pelos nossos direitos, pela nossa liberdade. Bolsonaro, hoje, é o que fala o que a gente precisa ouvir, e melhor do que tudo, é o cara que não está deixando a corrupção tomar conta do país. Então, é por isso que eu estou do lado dele, porque não aguento mais ver aqueles roubos absurdos, aquele desvio de dinheiro público. Então, é isso que a população não aguenta mais, para trabalhar, para chegar os impostos e comerem quase metade do que ele trabalha, do que está ali, que ele produziu. Ele não consegue nem pegar esse dinheiro de volta para investir na educação dos filhos dele, para dar um preparo melhor. As escolas brasileiras não preparam as crianças. E aí eu vou voltar aqui, porque eu me desviei completamente da questão partidária mesmo. Nós temos um povo que vende seu voto ainda, que fala muito de política, mas se você for aqui fora, no dia da eleição, tem gente que vai vender, não é para uma pessoa só, não, é para 5. Ganha 100 de cada uma, quentinho, depois vai lá, compra uma carne, toma uma cerveja, e no dia seguinte não lembra nem quem votou. E às vezes nem isso. Abriu o portão, primeiro o santinho que tropeçou no chão é o que pega e o que vai utilizar para poder colocar lá na urna. E são essas pessoas que votam. Nosso município Porque a gente, como diz o Alan dos Santos estava falando isso recentemente, nós somos muito bons de ficar aqui no microfone falando erudito, falando bonito sobre o sexo dos anjos, mas na hora de ir lá falar para essa galera que não vende seu voto, é importante a sua representatividade, escolhe melhor os seus eleitores. Quem é que você botou para vereador? Esse cara é ligado a bandido? Esse cara é ligado a milícia? Esse cara, que bandeiras ele defende? O que ele fala para você e que te trouxe para votar nele, de verdade? Que benefício que ele está trazendo para tua... não é para você, pessoa física, mas para o bem comum. É para todo mundo. Isso não existe, entendeu? Então, assim,
essa perversão do sistema, e aí você vai para a urna. A gente não sabe até hoje por que a urna eletrônica não pode ser mudada. O nosso telefone celular, a cada 6 meses, eles têm um novo modelo. Computador, câmera, tudo isso aqui, se vocês não trocarem, daqui a 2 anos está obsoleto. É mentira? Não. Isso aqui deu... Daqui a 2 anos isso aqui está obsoleto. Hoje em dia é Smart TV. É o jogo do bicho hoje. Sem Pois é, entendeu? Imprime na maquininha. Programada. Então, e nem as máquinas de banco abrem mão de ter a sua bobina lá para poder fazer uma recontagem. A gente não pode ter a recontagem do voto. E se falar sobre isso, e se fizer uma live falando sobre isso, perde o mandato? Porque agora, dentro da juristocracia que nós vivemos, que é a tomada do poder legislativo, do poder executivo, pelo poder judiciário, a gente não pode fazer críticas ao judiciário. Falou mal do judiciário, falou mal de Deus, e vai preso. Agora, claro, uma coisa é você fazer críticas ao judiciário. A outra, diferente, é você pregar o ataque pessoal às instituições, ou o ataque pessoal a ministros. Está errado. Papai perdeu a mão. Não precisava estar fazendo o que ele está fazendo com relação aos ministros. A gente tem críticas que podem ser feitas dentro da 4 linhas, e a luta tem que ser feita, até porque só tem um jeito da gente mudar essas regras do jogo, esse sistema que leva a esse tipo de controle pelo judiciário. Nós temos aí uma justiça eleitoral que tem o controle orçamentário da eleição, quer dizer, ela executa, ela faz as regras do jogo, o que é um absurdo, tá? O cara que faz a regra, o cara que executa, o cara que julga. Então, ele tem os 3 poderes da justiça eleitoral dentro dele mesmo. Está completamente pervertido a tripartição de poderes, que é harmônica entre si, que tem uma faz o freio e contrapeso com a outra. Elas se autorregulam. Mas no Brasil, não. A justiça eleitoral é una. Você vê, o cara perdeu o mandato, o Francisquini, no Paraná, o cara mais votado, o deputado mais votado do Paraná, perdeu o mandato porque falou que não confia nas urnas eletrônicas. Então, eles fizeram um libelo de defesa das urnas eletrônicas, que é o mesmo modelo há 25 anos. A mesma coisa. Mas aí, aquela tecnologia de ponta. O Brasil é uma referência. Não é. O Peru é muito melhor. Muito melhor do que a nossa. Sabe por quê? Porque está lá, passa a impressão do teu voto, você vê o voto, aí você confirma que é aquilo mesmo que você votou, você nem bota a mão nele. Puf, aperta o botão, cai direto numa urna, do lado. E se precisar fazer a conferência, tá ali. Então, assim, não acho que é o número de partidos, voltando à sua pergunta, que é ruim para a democracia, não, porque temos muitas questões, muitos grupos, muitas pessoas que têm o que dizer para a sociedade pode se sentir mais representada no Podemos ou no... Agora, tem outras legendas que você não sabe nem qual é o conteúdo programático delas. Isso aí não é mentira. Então, essas legendas têm que sofrer uma reforma interna. Você não acredita que o fundo partidário faça com que essas legendas, que nem expressão ou representatividade têm em relação ao meio que elas estão inseridas, o fundo partidário seria o objetivo fim disso, dos partidos, de grande parte dos partidos? Olha, dizer que você faz política sem dinheiro é mentira. Você precisa do dinheiro do fundo partidário para pagar as sedes, para pagar cursos, para pagar formação política, para pagar funcionário. Isso aí demanda dinheiro. E para guardar dinheiro para as eleições. Sim. Então, quanto mais você tem, você consegue fazer uma página melhor, você consegue ter um alcance maior para poder atender teu filiado, difundir melhor as suas ideias. Isso aí é indiscutível. Então, se você quer ser um partido que vai ter um espaço para amanhã lançar um presidente da República, você tem que ter uma representatividade maior, você tem que eleger mais deputados, você tem que ter mais fundo partidário. Até porque eu acho que a perversão da lógica aconteceu quando o judiciário, mais uma vez, inventando com o ativismo judicial, se metendo no legislativo e legislando,
ele foi lá e acabou com uma regra que já vigorava no Brasil há mais de 30 anos, que era o financiamento privado, misto, na verdade, porque já tinha uma parte do financiamento que fazia já essa função de sustentar os partidos por dentro administrativamente, sim, mas nas eleições a gente tinha a possibilidade de ter o financiamento privado, que hoje não acontece, por conta do judiciário, que foi uma ação direta de inconstitucionalidade interposta pela OAB, atendendo a um pedido do PT, que achava que ia ter muito mais dinheiro de filiados, do dinheiro que ele tinha roubado dos outros países, tinha mandado para Cuba, para Venezuela, para não sei onde, que achava que a CUT, que CGT, a Força Sindical iam continuar mamando nas tetas do governo, loucamente, como mamaram mesmo anos e anos e anos, para serem os sindicatos que iam financiar o PT. E eles tendo esse dinheiro que eles botavam para dentro do partido, eles achavam, acaba com o financiamento privado para os outros, porque para a gente não vai faltar dinheiro. De uma certa maneira, acabou acontecendo isso, porque o PT é ligado ao narcotráfico. O dinheiro que hoje sustenta o PT é o narcotráfico internacional. Tanto é que aquele secretário de Segurança Nacional lá da Venezuela, Carvajal, foi preso, já botou a língua nos dentes, já deu todo mundo, falou que o Foro de São Paulo foi financiado na América Latina com dinheiro do narcotráfico e já disse que o PT está dentro, que o Lula foi financiado, que a Dilma foi financiada. E se você parar para pensar, as câmaras de vereadores, que são o contato mais próximo com a população, e são o maior número de candidatos no Brasil, e a eleição que menos o TRE, os TREs e o TSE têm controle, sim, porque são muito espalhadas, e são dentro das comunidades, e vocês sabem muito bem disso. Olhem as câmaras, elas são o resultado direto dessa política do não financiamento privado. Você só tem pessoal ligado a tráfico, bicheiro, a quem tem caixa 2, é miliciano, tráfico, bicheiro, e quem recebe dinheiro de fora. Por quê? Porque esse dinheiro público, que para muitos é muito dinheiro mesmo, esses 3 bilhões que vai lá para as eleições a cada 2 anos, pode até dar para eleger deputados federais e etc., mas porque o número de candidatos é menor. Mas se você fizer essa conta para vereadores, o dinheiro não vai dar. Porque o número de candidatos é muito grande. Então, o que chegaria na ponta é muito pequeno. Chega nos diretórios. Não chega. Você vê isso. Diretório municipal não recebe dinheiro, passa fome. No máximo, os estaduais. Aí você vê um outro reflexo disso. Toda diretório municipal tem que ficar prestando conta para a Justiça Eleitoral, tem que ficar fazendo contabilidade, tendo ou não recebido dinheiro. O que acontece? Todas essas pessoas jurídicas hoje são deficitárias, ou têm dívidas absurdas, ou não prestaram contas, e aí na hora do ano eleitoral tem que sair correndo para tentar reverter esse processo, e aí não consegue reverter. Como é que esses caras elegem seus vereadores? Com dinheiro do narcotráfico, com dinheiro do milícia, com dinheiro do bicheiro, com dinheiro de caixa 2. Não tem jeito. Então, assim, você me perguntou, Cristiano, o que você acha dos 33 partidos? Eu acho que dentro da nossa estrutura política eleitoral, esse é um dos menores problemas hoje. Nós temos problemas estruturais muito sérios, muito mais graves, que precisam ser enfrentados. O que você acha dessa arte? Esse é o cabeça de ovo? Pode ser. Esse aqui é o cabeça de ovo. Eu amei essa arte. Olha, povo bunda mole. Você não acha o povo muito submisso? Acho. Acho que para a gente mudar, nós demos uma demonstração de força no dia 7 de setembro, mas ficou só no miau-miau. O povo estava preparado, nem que fosse para a gente dar os braços junto com o presidente Bolsonaro e ir para frente do Supremo e xingar eles lá. Nem que fosse isso, tá? Para passar a raiva que a gente está sentindo. Não é deles, ministro Alexandre, ou os outros ali, não. Não é uma coisa instituição, Supremo, não. É que nossas liberdades individuais não podem ser usurpadas. Nosso direito de fala não é direito de agressão.
Acho que meu pai, na hora que parte para agressão, como ele está fazendo, está errado. Pesa a mão. Pesa a mão, está errado. Eu acho que até para você xingar, você tem que ter classe. Mas a crítica ela tem que ser bem feita. Sim. É falar que é juristocracia, que está tomando o poder do legislativo, do executivo, que está se metendo em matéria que não deveria ser deles, deveria ser uma corte simplesmente constitucional, que já teria trabalho para caramba. Hoje eles têm 200 assessores e não dão conta porque eles se metem em tudo. Você vê como uma corte política hoje? É óbvio que é uma corte política. E eles gostaram. Sentiram o poder do político e não querem mais abrir mão disso. Eles têm que ter um freio. Para isso, só uma ruptura. Só uma revolução. Eu acho que o povo deu mostras ao presidente da República que está preparado para isso. Agora, as instituições não estão. E muita gente ainda ficou na dúvida porque não sentiu que talvez fosse esse líder ou aquele momento. Mas mais cedo ou mais tarde, o povo brasileiro vai fazer essa ruptura. Ela é inexorável, inevitável. Porque do jeito que está, do jeito que o judiciário está fazendo, do jeito que o legislativo está submisso ao judiciário. Por quê? Porque, como eu falei aqui, a gente recebe processo que não é porque a gente cometeu crime. É fácil inventar um dossiê, é fácil montar lá um processo e te colocar como criminoso, te botar atrás das grades. E te tirar o que é mais valioso, que é a tua liberdade. Liberdade. Eu fiquei presa 33 dias, porque eu ousei vir candidata a prefeito e ousei ir contra o sistema. Porque eu tinha chance de ganhar eleição no Rio de Janeiro. Me prenderam, eu fiquei na cadeia, vendo o sol nascer, ó, quadrado, comendo comida estragada, vendo como é que é a realidade dentro do presídio, vendo o que passou Oswaldo Eustáquio, que vai passar, está passando agora o Zé Trovão, vendo que pessoas que lutaram ao lado do presidente, os ativistas que foram presos, passaram quase ano, o que o deputado Daniel Silveira está preso lá, largado, esquecido dentro da cadeia. Porque falou o que pensa. Que mal ele causou a alguém por falar o que ele pensava? Quer dizer que, então, ele não pode dizer o que ele pensa aqui nesse país. O que ele falou demais? Ele matou alguém? Ele traficou? E o primo... traficado, talvez ele estava solto? O primo do Alcolumbre já não foi solto? Então... O primo do Alcolumbre, cujo aeroporto servia para trazer produto químico, droga, dinheiro do tráfico internacional para distribuir para o Brasil, para as rotas internacionais, que fez parte, ó, também, né? Já está no esqueminha desse que foi preso, esse Carvajal. Isso aí tudo já é investigação da Interpol, investigação da Polícia Federal. Daqui a pouco vai pegar. Pode crer que eu estou falando, daqui a pouco vai pegar, vai chegar aí no seu Lula e seu pessoal do PT. Você concorda que seu pai teria dito nessa carta aí que o Bolsonaro ele não é solidário aos seus combatentes? Porque todos esses que foram presos aí... Gente, nós estamos numa guerra. Nós não vamos matar o general. O general tem que estar acima dos soldados. Soldados somos nós. Soldados somos nós que fomos presos. Agora, se tu não está preparado para ser preso, sai da política. Sai da guerra. Por quê? Porque nós somos sujeitos a isso. Numa juristocracia que a gente está vivendo, onde não temos a garantia dos nossos direitos basilares. Por quê? Porque existe uma supressão de direitos. Aonde não tem democracia, tem terror, tem violência. As pessoas são coagidas à força. Que é o que está acontecendo com o Brasil. O pacto constitucional que fez a divisão harmônica entre os poderes já foi rompido e não foi nem pelo executivo nem pelo legislativo, foi pelo judiciário, que deveria ser dos três poderes o mais fraco, segundo Maquiavel, mas hoje ele se avançou sobre os outros. Não é porque os outros eram mais fracos. Não, foi por uma conjuntura, até que a população brasileira se cansou de ver tanta roubalheira. Mas aí foi feita uma reforma no legislativo. Foi feita uma reforma, uma quebra de sistema no legislativo, com o mensalão, no executivo, com a saída do PT do poder.
E no judiciário? Vocês acham que teria tido toda aquela corrupção no legislativo e no executivo se não tivessem ministros, desembargadores e juízes ali junto, em conluio, equilibrando os três poderes? Aqui nós temos, ó, por exemplo, isso aqui, não tem três pés. Se você tem um pé, que é o judiciário, maior que os outros dois, o que vai acontecer aqui? Cai. Isso é a tripartição de poderes. Isso aqui está harmônico, né? E o tripézinho está de pé. Mas hoje o judiciário, ele derruba os outros. Então, isso, nosso pacto constitucional, que é legitimado pela soberania do povo brasileiro, não existe mais. Então, se ele foi rompido por um dos lados, é porque já teve a ruptura. Por isso que eu falo, a revolução vai vir. A revolução vai vir a qualquer momento. E eu tô aqui, ó, prontinha para ir para a luta. Tá com medo de ser preso? Pede para sair. Pede para sair. Não sabe o que é guerra? Não se bota o general para ser preso. E o general não pediu para ninguém entrar na guerra com ele. O Bolsonaro foi sozinho, ganhou sozinho. Agora vai ficar de mimimi, ele abandona. Não, ele não pode ser preso, desculpa aí. E outra coisa, também não vai abandonar os filhos dele. Porque ele é Deus, Pátria, Família. Família que foi ali, ó. Ele, quando separou das mulheres dele, que é mulherengo. Quando separou das mulheres dele... Aí, presidente. Mulherengo mesmo. Ele protegeu as esposas, mas ele trouxe os filhos para perto dele. Os filhos são aliados dele de primeira hora. Ele não abandona os filhos dele. Por quê? Porque foram eles que estiveram ao lado dele durante todos esses anos de mandato. O que fazem hoje no PTB é a maior burrice que pode fazer, tentar me separar do meu pai. Como eu falei aqui, ó, é sangue do mesmo sangue. Aqui, metade do meu material genético, tudo que eu sou, é do meu pai. A hora que separa a gente é fraco. E é o que estão fazendo com a gente. Bolsonaro não vai fazer isso. Então não adianta meu pai tentar passar recado, mensagem para ele, dizer que eu sou o Flávio, a Cristiane dele, porque isso não vai funcionar. Não vai funcionar para o Bolsonaro. Ele nunca vai abandonar os filhos dele. Muito bem. Cristiane, deixa a gente ainda explorar um pouquinho o caso do partido. Você que vamos colocar assim, na velha guarda, que nem dizem, tá? Você é da velha guarda. Você conhece muito bem o partido, certo? O que você acredita que hoje essas pessoas, como eu vou dar um exemplo aqui, eu não gosto de falar em nomes, mas vou falar do Douglas Garcia, que foi nas redes sociais e falou que ele continuaria como partido, mas ele é totalmente essa posição de se indicar o Mourão para esse tipo de coisa. Como que você acredita que essas pessoas que já fazem parte, que já estão dentro do que o seu pai, Roberto Jefferson, sempre defendeu, Deus, Pátria e Família, se sentem da forma com que esse partido está desmoronando hoje? A continuar a condução atabalhoada e desacertada desse grupo de pessoas sem inteligência, sem tradição política, sem histórico, nunca concorreram a mandato, não sabem o que é botar a cara a tapa, não sabem o que é ser preso por causa de política. O último que sair apaga a luz. A continuar, o partido vai acabar. E os conservadores, bolsonaristas, primeiro lugar que o Bolsonaro for, que não vai ser o PTB, eles vão junto. Por quê? Porque como que vai ficar no PTB com um líder que primeiro promove o fratricídio interno, a desunião, a política da guerra interna, se não fizer o que eu quero, eu corto sua mão, política talibã, extremista, né, extremista liberal, que não tem nada a ver com o PTB histórico, que, como eu falei aqui no início, tem os seus teóricos na base da doutrina social cristã, mas com a valorização das forças produtivas do Brasil, que era o que o Pasqualini falava. Quem procurar Alberto Pasqualini na internet, no Google, vai achar isso aí. Tem um estudo da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, muito legal, sobre a obra dele.
e vai entender que o PTB histórico e conservador já era conservador histórico. Ele deu uma desviadazinha na época do João Goulart, tanto é que foi defenestrado corretamente, porque foi tomado por comunistas mesmo, e foi extinto, mas a Ivete Vargas resgatou os valores do partido. Agora vem esse povinho aí que não sabe nem o que é ideologia, que nunca estudou na vida, e vai para dentro da galera histórica. Então, assim, se não houver um freio de arrumação imediato, eu acredito que o partido vai acabar, vai ser extinto e quem for sair por último apaga a luz. Você acha que o fato de seu pai declarar, fazer o convite para o Bolsonaro e para o PTB, acabou sofrendo mais perseguição aí pelo judiciário? Virando alvo, né? Virando alvo? Não foi. O que fez o meu pai ser preso foram os excessos. Excesso de beligerância, excesso de ataque pessoal, excesso de chamado revolucionário, no momento em que as instituições não estavam prontas, o povo não estava pronto para isso, e o país não está pronto para isso. Pode ser que no futuro isso aconteça, como eu acho mesmo que vai acontecer, porque nós temos um rompimento do pacto social, o contrato social entre povo e governo está rompido, e povo e governo, digo, tripartite, 3 poderes, o judiciário não pode se arvorar de ter a legitimidade que tem o legislativo e o executivo, que os representantes são eleitos. O judiciário é nomeado, quando não é nomeado, é concursado. Então, não tem a anuência do povo, não tem essa legitimação do povo. Se você perguntar para o povo brasileiro o que eles acham do Supremo, eles vão falar muito pior do que aquilo ali. Uhum. Muito pior do que aquilo ali. Eu acho que hoje a instituição mais odiada no Brasil é o Supremo. Eles conseguiram a marca dos mais odiados. E por quê? É porque a gente está falando mal deles? Não é. Se fosse prender todo mundo que fala mal do Supremo hoje, tinha que ter só cadeia. E é um sistema que não funciona. É o sistema da coação, é o sistema da violência, é o sistema que não leva a um acordo pacífico entre as pessoas. As pessoas querem viver em paz. E nós estamos vivendo num estado de medo, estado de guerra, estado de terror. As pessoas estão com medo de dar a sua opinião. É mentira isso? Só tem um lado, não é isso? Né? Só tem... A metralhadora só vai para um lado. Exatamente. Não pega comunista, não pega petista, não pega... Esses são blindados. Não pega a imprensa tradicional. E temos declarações aí pesadas, né? No passado aí. Com certeza. Que hoje circula aí. No passado não, no presente. A gente vê muita... Deixa eu só te fazer uma pergunta que eu acho que o Brasil inteiro quer saber. O presidente Bolsonaro, será que ele vai ter um partido para chamar de seu? Ele nunca, de fato, lutou por isso. Tentou com uma aliança, mas pegou as pessoas erradas, no momento errado, no momento que tinha mudado a legislação, que já estava mais difícil de fazer partido. O próprio judiciário que tinha, no passado, também fazendo esse ativismo judicial, se metido nessa questão, porque o próprio legislativo tinha feito as cláusulas de barreira para diminuir os números de partido, e o judiciário, não, a democracia tem que ser representativa, tem que ter mais partidos. Então, eles propiciaram essa explosão de partidos, e depois eles mesmos fecharam o cerco. Então, ficou mais difícil no momento que o Bolsonaro queria fazer o partido dele. Acho difícil dele ter hoje, mas acho também que os partidos têm que passar por um processo de depuração que já está acontecendo. Isso que está acontecendo no PTB, espero que seja para melhor. Mas se for para pior, eu acho assim que é uma pena que o partido vai ficar mais radical, com um grupo de pessoas que não tem identidade com o PTB histórico e que vai levar o PTB a um processo de autofagia total. E você é contra o afastamento do seu pai? Essa atitude que ele tomou aí, de licença no partido? Não, acho que ele até
fez o que ele deveria fazer, porque realmente para ele lá de dentro da prisão, e se o Alexandre de Moraes não tiver nenhuma intenção de soltar ele tão cedo, como é que ele vai fazer? Como é que as pessoas aqui de fora vão ficar esperando que ele diga o que fazer lá de dentro para montar chapa para o ano que vem? Não pode assinar nada, né? Não, poder assinar ele pode, mas contrato, por exemplo, ele não pode. E esses contratos fazem toda a diferença na administração partidária. Então, e tem decisões que não dá para esperar o cara ir dentro do presídio para perguntar para ele, para sair de lá, para não sei o quê, para fechar acordo. E assim, não tem como. Então, ele devia... Mas ele escolheu mal as pessoas do lado dele, foi mal orientado, está sendo mal influenciado. E a vida é feita de escolhas. Então, espero que ele saia logo de lá, que ele lembre de Duque de Caxias. O nosso inimigo é comum, o nosso inimigo é o único, que são os esquerdistas, os globalistas, os comunistas, aqueles que pregam contra a família, que pregam contra a nossa soberania, que pregam contra a nossa pátria e que querem transformar o Brasil numa horta da China. Querem entregar o Brasil para a China. Já teriam entregue se o Bolsonaro não tivesse ganho. O Bolsonaro foi, assim, foi a maior prova de que Deus também olha pelo Brasil. Porque se o Haddad tivesse ganhado, já era, gente. Você vê que mesmo assim, o monte de gente que estava do lado do Bolsonaro virou a chave no dia seguinte da eleição, tipo Dória, tipo o governador do Rio de Janeiro, já estavam querendo entrar no lugar dele. Já estavam querendo ser presidente da República. Sabe? As pessoas, elas não têm um pensamento altruísta e não têm um pensamento de nação. E acho que o povo brasileiro está cansado disso. Real. Mais cedo ou mais tarde, essa revolução vai acontecer. E eu estarei lá, junto com o povo brasileiro. Muito bem. Se é algo que eu sempre digo, é que não se conquista períodos de paz sem guerra. De jeito maneira. É impossível. A gente já está sendo... Paz e prosperidade é feito... Como é que você escreveu ali? O povo... Povo bunda mole. Bunda mole? A gente já está bunda mole há muito tempo. Chega de ser bunda mole. O que você achou aí da repercussão que deu aí do jogador de vôlei aí do Maurício Souza? Achei uma barbaridade o que fizeram com esse jogador. Inclusive... Mais uma vez, a caça à opinião, né? A caça à opinião. Exatamente. Exatamente. Isso coisa que no passado passava batido. Sim. Então, agora nós estamos efetivamente chegando num grau de posicionamentos radicais em que uma pessoa falar uma piada agora virou homofobia, virou racismo. Exato. São aparelhamentos das minorias que não representam aquelas pessoas que sofrem a discriminação. São aparelhamentos ideológicos que servem a uma meia dúzia de militante ideológico que se locupleta de toda uma minoria para ganhar dinheiro. Exato. Pragmatismo zero, porque na prática não é funcional. Não, o cidadão comum que passa de fato por isso, ele não sente nenhuma mudança ou melhora na vida dele por conta disso. Não, vamos lá, gente. Vamos falar de presídio, né? Vamos falar de prisão. Se você olhar a cor das pessoas que representam a maioria das pessoas dentro da população carcerária, infelizmente, ela é muito maior de pessoas negras, tá? Essas pessoas que estão presas ali, por situação de fome, por situação de necessidade ou por mau caratismo mesmo, elas sofrem uma série de violências dentro do sistema carcerário, os direitos delas individuais são suprimidos, elas são jogadas para lá e para cá dentro das ambulâncias, lá dos camburões, de uma maneira grosseira, elas sofrem tortura dentro dos presídios, comem comida estragada, sofrem uma série a lógica interna do presídio é outra, a dinâmica é outra, tem a violência de dentro do presídio. Se você não se sujeitar àquela dinâmica interna também, você apanha, você sofre, você não na verdade, come. o indivíduo ele sai pior do que ele entrou, porque na verdade, é uma universidade do crime, ele entra para poder aprender mais e ter mais, fazer um network lá dentro, né? Porque exatamente. É o que acontece.
E aí você pega os presos políticos, os milionários, os narcotraficantes, não ficam lá, os bonitos não ficam presos. Eles vão para lugares distintos, ficam pouco tempo presos, quando não têm as suas penas retiradas, como foi o caso do Lula, agora desse primo do Alcolumbre. Esses caras não ficam lá passando pelo que passa essa galera que está dentro lá do presídio todo dia se ferrando. Entendeu? Então, assim, na hora dos direitos humanos mesmo, não é isso que acontece, entendeu? O cara que tem poder, o cara que politicamente tem um destaque, seja em qual for o lugar, ele tem direito privilegiado mesmo, e a galera que está lá, sofre na pele mesmo, não tem representatividade. A lei não serve É usada. Essa galera é massa de manobra, tá? Como é o LGBT, na questão, a galera que é homossexual mesmo, sim, não se sente representada por esse grupo de histéricos, que são os LGBT, que concordam todas as letras do alfabeto, que eu não sei falar, que ficam lutando por essa ideologia de gênero ultrapassada, essa questão de língua neutra, que eu acho um absurdo nas escolas, entendeu? Não é isso que vai fazer com que o gay seja menos discriminado. Não é esse tipo de política que faz. Na verdade, o que eu vejo é eles querendo neutralizar o sexo oposto, né? A heterossexualidade quer neutralizar. É a heterofobia. Pô, sou hétero, e aí? Antes a gente tinha um pensamento, década de 90, final dos anos 80, um pensamento de unificação. Pô, vamos respeitar, né? O assunto era outro, né? Agora não, agora quer apagar o passado. Apagar o passado e criar um novo presente. Quer destruir o que foi construído, os valores, né? Não, mas na verdade a questão é que sempre estão querendo destruir algo que já existe. Exato. Mas eles nunca criam nada novo. Exatamente. Esse é o ponto. Não criam nada do zero. Eles destroem o que existe e quer reconstruir em cima disso. Esse é o problema. Isso aí é um grande exemplo do desenho. Exatamente. Por que não criaram um super-herói agora novo? Não, tem que pegar os que a gente gostava da nossa infância e botar o filho do super-homem gay. Nada contra. Não, claro que não. Tem que ter, inclusive. Tem que ter, inclusive. Diversidade. Exato. Esse é o interessante da coisa. Agora não, querem apagar, fazem isso com a história, né? Distorcem a história a todo momento. Da estátua do Borba Gato. Mal sabem quem foi os bandeirantes. 70% dos bandeirantes eram constituídos de índios. A maioria. É verdade. Né? Verdade. Índios que muitas vezes escravizavam outras tribos. Sim, sempre acontecia. Foi assim, né? O período da Idade Média foi violento. Aliás, a gente vive numa sociedade que é violenta. Então, violência sempre existiu. Os gregos, que eram filósofos antes de Cristo, já diziam que os seres humanos eram divididos em castas. Eu sou contra a escravidão, acho que é um absurdo. Acho que, graças a Deus, acabou isso mesmo. Mas, desde aquela época, eles já diziam que quem pensa, quem trabalha, não tem tempo para pensar. É um fato. Entendeu? Então, assim, era uma cultura da época. Da mesma forma que escravo vem da palavra eslavo, que era um povo que era escravizado e era branco louro na parte lá da Rússia. Entendeu? E que foi escravizado e vendido pelos bárbaros aí por muito e muito tempo. Eram sequestrados e vendidos como escravos. Então, assim, não justificando essa violência contra a humanidade, a verdade é que a gente ainda tem esse negócio de discriminação muito dentro da gente, e a gente tem que combater isso, mas dando educação para as pessoas. É isso que eu ia te perguntar. Qual que é a base? Porque, veja bem, nós não podemos negar que, vamos colocar os últimos 16 anos no mínimo, né? Houve uma mudança substancial na educação. O que você acredita que nós temos que fazer de imediato para que seja mudado isso? Tem que investir na educação de base, como foi feito na Coreia do Sul, nos países do Tigre Asiático.
todos eles investiram pesado na alfabetização das crianças, no controle das escolas, do que é passado dentro das escolas, na formação dos professores. Educação tecnicista, né? Não ideológica. Exatamente. Essa história de enaltecer o Paulo Freire no Brasil, que criava uma militância e não... Exatamente. E, assim, os conhecimentos totalmente compartimentados, sem comunicar um com o outro, matérias que não levam você a ver um sentido prático, que crianças e adolescentes não conseguem compreender, uma abstração. Desconexão que total. Ao invés de unir o teu saber para que você consiga, dali, tirar conclusões que te levem ao sucesso, não. Eles simplesmente ficam perdidos, um papo um outro ali, um outro neurônio ali, e aí, querida, a famosa guerra dos milhares contra os milhões começam a tomar de neurônios, começam a falar, pô, mas para que você vai aprender isso se é uma coisa que não te leva a nada? Pô, para que você vai ficar gastando teu cérebro se isso aí que você estava falando, essa biologia aí, você não vai levar a nada na tua vida? Agora, você está vendo aí uma transformação que nós vivenciamos no dia a dia, um acesso à tecnologia que é universal e que pode servir como ferramenta para ensinar esses jovens, essas crianças, a aprenderem profissões, valores. E sem uma armadilha de militância para pegar esses jovens e levá-los para um pensamento de viés comunista, que é o que sempre estão tentando fazer com a nossa juventude. Entendeu? Essa militância de escola, cara. Agora que os pais acordaram para isso, e mesmo assim, nós temos que entender que a escola, ela e os pais conservadores, eles têm muito essa visão, a escola, ela complementa a educação que as crianças têm em casa. Sim. Mas ensinar valores, quem ensina são os pais. É a base familiar. É a base familiar. E aí, como a gente estava falando aqui, essa tentativa de ruptura com o tradicional, que eu faço parte, pô, estou feliz. Criei meus 2 filhos, as crianças têm valores, são bons filhos, são adultos responsáveis, todos 2 trabalham, têm sua própria vida, sua própria empresa, e isso com 20 e poucos anos, tá? Então, assim, não criei ninguém dependendo de mim, ninguém com ideia de, eu quero minha herança. Eu nem tenho herança, falei, esquece, te criei para o mundo, o que eu te dei está aqui, ó. É aqui e aqui, é ser um bom caráter e ter inteligência, porque o que você tem aqui ninguém te leva, mas os seus bens materiais, você hoje tem, mas você não tem. Mas se virar um socialismo aí você perde tudo mesmo. Exatamente, vai para a China. Na verdade, eles estão construindo o indivíduo para ele ser dependente, de fato. Né? Dependente de pensamento, de posições, né? Porque tudo é enlatado. Posicionamento, você pega um jovem de 12, 13 anos, a posição dele é praticamente toda enlatada. Dificilmente você pega um que tem uma ideia, uma posição diferente. E esse olhado, tudo muito igual, quando você muito pega parecido. Ele é olhado diferente, né? Ele é o esquisito da história. Ele é o esquisito. Exatamente. Ele é o repelido da situação. Então, a gente tem visto muito isso. Manda. Eu queria... A Cris comentou a respeito da MECLA, tá? Que eu estive, inclusive, no ato de... É verdade. Desse dia, e eu queria que você fizesse mais ou menos, porque veja bem, o PTB, ele trabalha o movimento cristão conservador. Qual que seria a afinidade das duas e por que não existe uma junção das duas? Não, porque uma coisa é movimento, a outra é partido. Como eu falei, o partido ele tem uma estrutura muito burocratizada, muito atrasada no Brasil e que não permite, com toda a interferência do judiciário, que nós consigamos, por exemplo, ter a liberdade que o movimento tem. O movimento, inclusive, ele atrai mais pessoas. A gente estava falando hoje isso numa conversa que eu estava tendo com amigos meus. As pessoas que entram nos partidos hoje, muitas delas são interesseiras, são pessoas que querem se dar bem naquele momento e entram no partido esperando que o partido... O que você pode me dar? O que você vai me dar? Eu quero vir candidato, o que você vai me dar?
Entendeu? Então, ela já entra com a mentalidade completamente errada. Não é assim, vamos construir alguma coisa junto? Não. O que o partido pode me dar? Eu quero vir candidato. Falou aí, querido, eu não te conheço. O que eu vou te dar? Como é que é isso? O que você vai oferecer para o partido? Peraí, como é que você tem voto? Como é que você vai ser votado? Entendeu? Eu que estava montando a chapa aqui do partido, Deus nos acuda. Na diferença do movimento, é que o movimento ele te dá uma plasticidade maior. Ele não tem uma situação burocrática tão amarrada, é tão perseguido pela justiça, na questão de ficar... até porque também não tem dinheiro público envolvido, então você vive ou do que você doa, ou do que você arranja de doação, e nós estamos montando essas sedes nos outros países, chamando pessoas vocacionadas que têm um trabalho social, que têm vontade de fazer. Mas o que a gente está fazendo hoje? O que a gente quer fazer, né? Dar estrutura para países que tiveram suas democracias destruídas pelo socialismo, pelo comunismo, né? Disfarçado de presidencialismo, mas que, na verdade, a gente sabe que funcionam como ditaduras, né? Que vem se perpetuando, que é o caso da Venezuela. O que a gente faz é fazer com que a ajuda chegue aos principais líderes que não são aparelhados pelo governo venezuelano hoje, para que eles consigam, por eles mesmos, reconstruir as instituições deles, que eles tenham um amparo nosso, para que as pessoas parem de querer vir para o Brasil fugindo deles, da fome, da miséria, da desgraça e tal. Então, assim, o que a gente faz é ensinar esses caras a sobreviver nesse movimento, nesse momento de agrura que eles estão vivendo, e a gente também recebe essas pessoas no Brasil. Né? Tem gente chegando que a gente está dando estrutura. É o caso daqueles meninos venezuelanos aqui, que o Padre Kelmo pegou. Nós entrevistamos eles. Então, o Ronald, o outro menino... Gabriel, né? O Gustavo, o Roderick, que já está no Brasil, né? O Gustavo. Aí, você vê, é engenheiro, o outro advogado, entendeu? Eles contaram a história toda aqui, como começou, e que tem dedinho da Dilma, Lula. Claro que tem. Tudo aquilo lá. O financiamento da desgraça do país ali. Financiamento. Financiaram o país. O nosso ajudar a financiar. Participaram aqui conosco e deram o declaramento deles aí de vivência. Eles viveram o que é socialismo, né? Então, tem pessoas aí que ainda pregam aí que deseja ter isso aqui, né? A gente trouxe justamente para isso. Faziam 2 meses que eles saíram de lá. 2 meses. Assim, então, é muito fresco. Eles vieram dentro de um container. Dentro de um container com 100, 150 pessoas amontoadas dentro de um container, para poder chegar no Brasil. Aí chega ali naquela cidade de Roraima, que eu esqueci o nome agora, mas todo dia 4.000 pessoas formam uma fila, dormem na chuva, no chão, não tem o que comer direito, para poderem tentar a sorte num país que não é o deles, que eles não falam a língua direito, que por mais que seja parecido, o português tem suas nuances e é difícil para eles entenderem, leva um tempo para eles se adaptarem. Aqui é longe da família, longe dos amigos, longe dos pais, longe dos filhos, traumatizados de andarem na lama, com tudo molhado, amontoados num carro, sofrendo todo tipo de violência, sendo abordado por todo tipo de gente. São jovens, chegaram aqui com síndrome do pânico, nervosos, desespero. Imagina pais, mães, filhos, avós, tias, que estão chegando nessas mesmas condições no Brasil. Onde estão essas pessoas? Quem é que está cuidando deles? De que eles estão vivendo? O que eles comem? Sabe? Então, é esse tipo de trabalho que a gente quer fazer com o MECLA, porque nós temos os nossos refugiados aqui. E quem está falando disso? Quem está falando deles? Quem está pensando neles aqui? Como teve gente que chegou da África também aqui no Brasil, do Congo, milhares de pessoas vieram para cá, e tem outros que querem vir. Né? No caso, por exemplo, Taiwan. Taiwan tem uma educação de ponta, Taiwan tem o que oferecer para o Brasil, tem empresas que querem vir para o Brasil, tem pessoas e famílias que querem montar colônias, como já foi no passado no Brasil. Então, se a gente puder facilitar a entrada dessas pessoas com tecnologia para montar empresas de microprocessadores no Brasil, fazer uma irmandade, né,
tecnológica, uma troca de tecnologia no Brasil, a gente tem que ajudar esse povo aqui, porque eles estão à mercê dos comunistas chineses, que querem invadir, querem tomar Taiwan para eles de novo, querem tomar Hong Kong para eles. E como eles são muito grandes, eles esmagam aqueles pequenininhos ali facilmente. Então, assim, a gente tem que dar apoio para esses caras, entendeu? Tem que trazer para cá. Mas agora, para isso, a gente também tem que estar num processo democrático. A gente está sofrendo ataques contra a nossa democracia e partindo de quem deveria nos proteger e criar uma segurança jurídica no país, que é o judiciário. E que hoje está, na minha opinião, a serviço desse globalismo, desses grupos de interesse internacionais que não prezam pela nossa soberania interna. Você acredita que ano que vem, período eleitoral, possa acontecer o mesmo que aconteceu nos Estados Unidos, na era Trump? Nós estamos suscetíveis a esse tipo de golpe, sim. Estamos suscetíveis porque querem calar o presidente Bolsonaro, não onde ele tem a força dele, que são nas redes sociais, querem banir o cara das redes sociais. Até agora não entendi quais foram as acusações para que ele tivesse esse banimento explícito. Por quê? Porque ele falou da cloroquina? Funciona mesmo. Porque ele falou da ivermectina? Funciona mesmo. E aí a gente há vários estudos que corroboram para isso. Claro que sim, gente. Olha, nos Estados Unidos teve um hospital que os médicos, eles são um asilo. Hospital que é asilo. Que, assim, no primeiro andar, eram aquelas pessoas mais independentes. Segundo andar, as pessoas menos dependentes. Terceiro andar, as pessoas bem mais velhas, de 80 plus, que é a tal da quarta idade, e totalmente dependentes. E aí teve esse surto de Covid. Só que um pouco antes do surto de Covid, assim, logo um pouco no início, assim, bem no início do ano de 2020, esse hospital teve um surto de piolho no terceiro andar, nas pessoas mais dependentes. Então, o que eles fizeram? Tacaram ivermectina pesado no pessoal do terceiro andar, que era 80 plus, aquela galera que não sai da cama, aquela galera que já está nas últimas mesmo, tacaram dose alta de ivermectina para tirar os piolinhos dos velhinhos. No do meio, eles deram a dose para a pessoa não ter. E no de baixo, que era a galera que vai para casa, volta, que passa o dia e volta, né? Que a creche não deram. E não deram para os funcionários, porque não pegavam piolho. Óbvio, né? Tá lá com o cabelinho, com a touquinha e tal, então esse povo não pegou. Então, o que aconteceu? Teve esse surto, eles estavam preocupados, era com a galera do terceiro andar, que eram os idosos mais idosos, acamados, etc. Nenhum dos velhos do terceiro andar teve. Foi infectado. Nenhum teve Covid. Morreu funcionário. Os do segundo andar, que tomaram a dose profilática, alguns tiveram, não tiveram, mas nenhum deles morreu. Um ficou mais grave, o outro, e um monte de velhinho que ia para casa e voltava, morreu. Funcionário, morreu. Mas os velhinhos que estavam lá no terceiro andar, os mais velhinhos, que tinham mais comorbidade, os mais acabadinhos ficaram todos. Eu peguei também, tomei ivermectina, tomei estromicina. É engraçado que a legalização das drogas não mata, né? É só a ivermectina que mata, é só o tratamento precoce que mata. A doutora Anise que eu diga. Então, vou trazer ela aqui também. Doutora Anise, está convidada. Eu não sei quanto tempo nós temos ainda. Mas acho que eu falei para caramba. Tem. Mas essa daqui eu não posso deixar de fazer. Eu queria que você, se possível, passasse 3 recados. O primeiro para o STF, como uma pessoa dentro do meio político, há muitos anos, experiente. O que você teria a dizer? E principalmente porque você está sofrendo na própria carne com seu pai lá. O que você teria a dizer ao STF? Eu diria aos ministros que compõem a instituição STF, em especial aqueles que usam teorias neoconstitucionalistas, que propõem o ativismo judicial como meio para se instaurar uma juristocracia no Brasil, ou seja, um Estado de governo onde os juízes mandam, que sem um pacto social, sem combinar com a sociedade,
eles não vão conseguir. Vocês estão no limiar da paciência do povo brasileiro com o excesso de desmandos, com o avanço ilegal, inconstitucional sobre os nossos direitos, as nossas liberdades e os nossos direitos fundamentais, nossos direitos humanos. Se vocês não recuarem para dentro do quadradinho de vocês, vocês vão provocar a ruptura desse pacto social e se tivermos uma revolução, a culpa será de vocês, que gostaram de comer caviar e lagosta com dinheiro público e se miscuir nos outros poderes sem anuência popular. Está errado. E isso não vai passar desapercebido. O Legislativo teve a sua crise com o mensalão e passou por uma limpa. A Lava Jato tirou uma outra leva do Executivo e as pedaladas tiraram o PT do poder. Então, esses dois poderes já tiveram a sua limpa. Não tem um tripé que fique com um banco, um dos pés maior que o outro. A hora de vocês vai chegar. Muito bem. Para o povo. Quando vocês vão, nós vamos parar de ser bunda mole. É na tela aí. Vamos botar na tela. Imagens. Para o presidente Jair Messias Bolsonaro, que ainda tem um grande apreço e uma grande popularidade. Presidente, nosso general, hoje é o nosso bastião de resistência contra o globalismo e a tentativa dos chineses de transformar o Brasil numa horta para alimentar o povo deles. Nós só temos você para nos proteger e proteger os cofres públicos contra a invasão dos corruptos que querem voltar a mamar nas tetas do governo. Ouça aquelas pessoas que estão te dizendo como que você deve se comportar e se comunicar para atrair mais pessoas para o seu lado. A beligerância excessiva, a crítica contundente, não vai atrair as pessoas para lhe apoiar, e o senhor teve um momento histórico para provocar essa ruptura tão desejada. Porém, as instituições não estão do lado do senhor. Então, conquiste o resto das instituições que faltam. O senhor tem o nosso apoio para isso, mas tem que mudar as suas práticas e chegar com uma nova comunicação, com um novo grupo, com novas pessoas ao lado do senhor, para que isso seja atingido. Com esse povo que está do seu lado, presidente, o senhor não vai chegar lá, não. Cercado de urubu? Tem uma galera ali próxima ao presidente que não entende nada de comunicação, que não entende sobre os arranjos que ele tem que fazer, queima pontes. Acredita que muitas vezes acaba inflamando ele a dizer algumas coisas que não deveriam serem ditas? Eu acho que é para até tomar atitudes que ele não deveria ter tomado. Mas olha meu pai aí também, né? Mesma coisa. Ninguém está livre disso. Né? É isso. Estamos caminhando para o final. Cristiane, se você quiser deixar um recado, fique à vontade, considerações finais, para dizer o que bem entende, porque aqui a liberdade de expressão é assegurada. Por enquanto, né? Por até a gente não ser preso, né? Vai que... Vai que o Xandão manda alguém. Eu acho que o que eu tinha para falar é isso. Eu acredito que o PTB é uma legenda histórica que tem 75 anos, não foi à toa, tem valores sólidos, representa a família conservadora brasileira, as forças de trabalho, mais as forças produtivas, como eu falei aqui antes, sem deixar de olhar para a questão social, sem deixar de olhar para que as pessoas mais carentes tenham também uma atenção, tenham uma educação de qualidade, para que seus próprios filhos possam almejar posições melhores no futuro. Acredito
piamente que o Brasil tem solução, mas do jeito que está, não dá. Então, nós temos que nos unir, porque, como disse nosso comandante, nosso inimigo é comum, é o mesmo. E são esses comunerdas que querem tomar o poder novamente, para continuar a se servir da corrupção e abrir nossas fronteiras para que chineses, narcotraficantes e toda sorte de pessoas que não desejam o futuro, o desenvolvimento do país, tomem o Brasil para si. Nós temos que impedir que isso aconteça e fazer com que o Brasil seja, assim, um raio de luz e esperança para livrar a América Latina do resto desses ditadores comunistas que assolam nossos irmãos nos países vizinhos. Que nós sejamos o raio de luz que ilumine o futuro da nossa América Latina, trazendo liberdade, trazendo democracia, trazendo desenvolvimento e trazendo paz. Mas não há paz Sem guerra. sem guerra. Mas Cristiane, muito obrigado por sua disponibilidade, é exclusiva para o nosso canal. A gente fica por aqui. Obrigado, Carlos. Muito obrigado, Alain. Obrigado você que nos acompanhou até agora. Fique também ligado, na próxima terça-feira, estamos no ar novamente às 21 horas, com o Papo 360, o podcast da Liberdade. Posso mandar um beijo? Pode. Padre Kelmo, um beijo para você, Oswaldo Eustáquio, todos vocês, Zé Trovão, Alan dos Santos, todos os conservadores que estão nos assistindo. Força, força, guerreiros, que nós vamos nos libertar e libertar o Brasil. aí. Viva a liberdade. Você quer ver, né? Ela quer ver. Ela quer ver. Quero ver.